Olá, daremos continuidade à nossa disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil 2, com início no nosso módulo 3, que é o trabalho docente na educação infantil. E a unidade 1 é sobre a organização da prática pedagógica na educação infantil, com foco nas crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, vou recapitular um pouco sobre o que dizem as pesquisas, né? Então, as pesquisas mais recentes sobre o brincar na educação infantil, né? Qual que é o lugar que o brincar tem ocupado nas instituições educativas, né? E como que o brincar ele pode ser um facilitador para o desenvolvimento humano? Hoje nós temos pesquisas que mostram a importância do brincar, inclusive na vida adulta, né? O brincar presente na vida adulta também colabora para o desenvolvimento, porque nós sabemos que nós somos capazes de aprender até o nosso último suspiro, né? Até o nosso último suspiro existem sinapses cerebrais que acontecem no nosso cérebro, então nós podemos aprender ao longo de toda a vida. E o brincar o brincar é esse facilitador para o desenvolvimento humano. Mas qual que é o papel que esse brincar tem ocupado? Né? No módulo anterior, nós conversamos um pouco que o brincar, muitas vezes, ele é focado apenas na recreação livre. Então, as professoras falam, olha, as crianças, vocês precisam fazer atividade, é muito comum, né? Inclusive nos relatos de estágio de educação infantil, nos diários de campo, é muito comum as professoras falarem assim, olha, agora todo mundo precisa fazer atividade, depois que fizer atividade, aí todo mundo pode brincar. Então, nunca é considerado a brincadeira como uma atividade, uma vivência pedagógica, quando, na verdade, brincar é a atividade principal, né? Como nos mostrou o Leontiev sobre o desenvolvimento psicológico das crianças, que o brincar é a atividade principal na infância. Então, as crianças aprendem por meio do brincar. Então, o brincar, ele precisa ocupar um lugar central nas instituições de educação infantil, e não como a forma que ele vem ocupando. Muitas vezes, né, em demasia, como, vai brincar livre, outras, a criança só precisa brincar, porque a criança precisa ser feliz, como se brincadeiras com intencionalidade, vivências mais estruturadas, isso fizesse com que a criança entrasse em sofrimento. Essa também não é a questão, né? A questão é como que o brincar se torna a atividade principal da criança, e por meio do brincar, as crianças, elas aprendem e elas se desenvolvem. Então, eu vou trazer alguns exemplos ao longo dessa aula sobre como a gente pode brincar, e a partir do brincar, as crianças aprenderem e se desenvolverem. Então, como retomando um pouco dos módulos anteriores, né? A gente vai ter o brincar associado ao movimento físico, a gente tem a questão do brincar e brincar de realidade, onde as crianças passam a imitar os papéis sociais presentes na sociedade. A gente vai ter esse brincar, essa recreação livre, e a gente tem um brincar com um suporte pedagógico. O que eu vou mostrar para vocês? Que a busca, né? A busca é o brincar como expressão máxima de fantasia, das representações, da imaginação, da autonomia e da socialização. Então, eu vou trazer um exemplo, né? Que considerado, né? Foi um projeto considerado importante na escola de educação infantil, aqui no município vizinho, em que foi realizado pelas estudantes estagiárias da disciplina de estágio obrigatório de educação infantil, que mostra um pouco dessa questão do brincar, da ludicidade, e de como que as crianças tiveram autonomia, exploraram o ambiente, socializaram e se divertiram. Então, a gente tinha um espaço ali na escola, era um espaço que foi um jardim, o jardim estava abandonado. E o projeto das estudantes era revitalizar esse jardim, né? Então, o que elas fizeram no planejamento delas? Primeiro, elas criaram, isso foi muito interessante, que elas criaram uma história. Elas criaram uma história com alguns personagens infantis,
contando o que esses personagens sabiam sobre as plantas, sobre Joaninha, sobre os insetos, sobre a importância da água para as plantas sobreviverem. Elas fizeram toda uma história. E aí elas se vestiram de personagem. Então elas fizeram com materiais reciclados, Joaninha, fizeram tipo aquela casquinha, aquela asinha da Joaninha com material reciclado, fizeram abelha, se vestiram de borboleta. Então elas colocaram fantasias criadas a partir de material descartável, fizeram a contação de história com as crianças, né? Vou falar algumas partes, mas não vou conseguir trazer todas. E após isso, elas levaram as crianças para explorar esse espaço externo. E pasmem, né? E essa foi a parte mais divertida para as crianças, porque primeiro que elas encontraram um pouco de resistência, porque a professora e as técnicas da sala colocaram alguns argumentos. Ah, mas as crianças se sujam. Ah, mas se as crianças forem picadas por formigas. Ah, mas e o sol? E elas foram tentando driblar todos os obstáculos, né? Ah, a gente pode ir na primeira hora da manhã, a gente cuida para que não, né? A gente olha todo o espaço antes para ver a questão das formigas. Ah, se as crianças se sujarem, nós ajudamos na higienização das crianças, na troca de roupas. E elas venceram os obstáculos e conseguiram realizar o projeto. E levaram as crianças começaram a arrancar alguns matinhos, elas afofaram a terra com a ajuda das crianças, as crianças adoraram brincar com aquela terra e com água, inclusive, de repente, virou uma confeitaria, as crianças fizeram bolinhos com a terra e com a água, exploraram todo aquele ambiente, né? E elas pegaram pedrinhas soltas pela escola e transformaram em joaninhas e em abelhas. Então, com a ajuda das crianças, claro, né, que quando a gente fala de trabalho pedagógico infantil, muitas vezes as professoras querem fazer pelas crianças, né, para que apresentem um trabalho que seja perfeito, né? Quando na verdade não é esse o intuito quando a gente está falando de infância e de educação infantil, né? Então as crianças pegaram a tinta vermelha e a tinta preta e a partir de pedras elas exploraram aquela tinta e fizeram as joaninhas da forma como elas acharam que deveriam ser feitas. A mesma coisa com abelhas e com borboletas, todas com pedras. Então, as pedras foram lavadas, depois as crianças pintaram com a mediação, né, das estagiárias e transformaram essas pedras em enfeites como se fossem as joaninhas, as abelhas e as borboletas. Depois elas plantaram e ao longo de 2 meses, elas iam com as crianças, cuidavam, né? As próprias crianças regavam as plantinhas. Então, tudo isso, por que eu trago esse exemplo, né? Porque foi uma brincadeira para as crianças que começou com uma contação de história e uma brincadeira de exploração de jardim. Depois foi uma brincadeira de caça a insetos, né? Ah, então, será que tem joaninha? Será que tem formiga? Né? Eles começaram a procurar, né? Quando elas encontraram, inclusive, uma joaninha, mostraram a joaninha, trouxeram imagens da joaninha. Então, por meio da brincadeira e do lúdico, as crianças aprenderam muitas coisas. Então, a busca precisa ser essa, não ter essa diferenciação do que é uma atividade pedagógica e do que é o lúdico e do que é o brincar. Mas isso tudo precisa estar associado à brincadeira, o lúdico, né, e a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente fala, né, de educação infantil, não tem como a gente não falar sobre a importância do diálogo, né, e das interações de qualidade que eu sempre tenho que falar. Então, primeiro momento, né, voltar um pouquinho, a gente precisa fazer uma análise do ambiente estrutural mesmo. Quais são as instalações, né? Quando estamos falando de crianças pequenas, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, se tem alguma tomada, e a tomada não está devidamente protegida, que as crianças podem se acidentar. A gente tem que pensar em pedras pontiagudas que estão soltas pela escola. Então, a gente precisa sempre cuidar muito desse ambiente estrutural para que ele seja um ambiente seguro. Então, a gente cuida das instalações, a gente precisa levar em consideração que
O banheiro das crianças precisa ser adaptado, precisa ser pequeno. As pias para lavar, para as crianças lavarem as mãos, precisam ser pequenas, adaptadas. Elas precisam conseguir ter acesso ao sabonete para poder lavarem as mãos. Né? E tudo isso, toda essa estrutura, ela pode ser cobrada e ela pode ser exigida e ela pode ser buscada pelos docentes. E por que é importante, né, que se tenha toda essa qualificação docente? Porque somente professores e professoras qualificados, eles vão buscar esse ambiente estrutural seguro. Então, tem um ambiente, né? Tem um ambiente estrutural, então aí que eu começo a pensar, né? Nessas interações, nessas brincadeiras, como um conjunto, né? Tudo junto. Ah, mas olha, a minha escola, um exemplo. A minha escola acabou de ser inaugurada. A gente tem pouca coisa na escola. A gente quase não tem nada, né? Porque as escolas, elas vão criando vida a partir do momento que as crianças estão dentro da escola, né? Então, o que a gente faz dentro daquele ambiente possível? Então, tem muitas brincadeiras, né? Tem muitos estudos, né? Conhecido como as pessoas brincantes, né? Que fazem brincadeiras usando apenas a palma da mão. Tem brincadeiras que a gente consegue fazer fazer barulho, trabalhar com som, apenas com uma folha de papel. Então, o ambiente é importante, as condições são importantes, mas não pensem muito que para se ter uma boa vivência pedagógica na instituição de educação infantil, eu preciso ter materiais pedagógicos de altíssima qualidade. Não, muitas vezes eu consigo fazer trabalhos lindos com pedaços de madeira que eu consigo de doação numa serralheria. Com isso, eu consigo despertar a criatividade das crianças. Eu já fiz o teste. Eu já ofereci para as crianças esses blocos, e é uns blocos de madeira de vários tamanhos que a gente consegue em serralheria. E dei blocos para as crianças coloridos, de plástico, aqueles comprados, né? As crianças sempre brincavam mais, exploravam mais a imaginação com os blocos de madeira, porque com os blocos de madeira se transformavam em muitas coisas. Né? Não só aquele preenchimento, colocava rodinha, virava um carrinho, um prédio, não, eles faziam daqueles blocos de madeira cavalo, fazia carro, fazia casa, se tornava filho, se tornava boneca, né? Então eles usavam a imaginação e criavam a partir daquele pedaço de madeira, né? Então é muito importante que a gente leve em consideração, né, esse ambiente físico, as instalações, mas que a gente possa ter uma formação inicial e continuada que garanta essa qualidade. Essa qualidade só vai se garantir quando eu sei exatamente qual que é o meu planejamento, qual objetivo eu quero atingir e de que forma que eu vou avaliar. Né? Então, agora eu vou falar um pouquinho, porque muitas vezes o foco está no brincar e a gente não conversa muito sobre ensino e aprendizagem. Então, eu vou chamar a atenção para uma fala que eu sempre faço. Muitas pessoas falam assim: ah, tem algumas teorias, né? Como, por exemplo, a sociologia da infância, que vai fazer uma defesa sobre a criança, né, como sujeito e produtora de cultura, e que depende da atividade que é oferecida para a criança, a gente está impedindo a criança de ser livre, de ser criativa, de ser autônoma e de brincar. A pergunta que eu faço, por exemplo, é por que as crianças, né, de classe média e classe média alta, que estão em escolas particulares na educação infantil, porque essas crianças saem lendo e escrevendo na educação infantil? E por que as crianças que são da educação municipal, elas não saem com esse conhecimento? Por que para essas crianças, esse brincar livre, sem intencionalidade, é propagado de uma maneira incorreta, enquanto nas outras instituições as outras crianças disparam na frente? Então, a gente precisa pensar um pouco que a gente não pode negar o direito de aprendizagem das crianças desde a primeira infância. Então, como que eu, a partir das brincadeiras, e não estou falando que é para sentar as crianças em mesinhas e colocar elas para copiarem, sem contexto nenhum, 30 vezes a letra A.
não é nada disso. Mas como a partir de brincadeiras, a partir de jogos, a partir de contação de histórias, a partir do lúdico, a gente consegue ensinar muitas coisas para as crianças. E a gente consegue ensinar coisas de português, de matemática, de ciências, e as crianças conseguem aprender o tempo todo, porque é nessa fase onde as crianças elas vão absorvendo maiores informações. Então, por exemplo, se a gente faz uma reunião com as famílias e pergunta assim para as famílias: olha, a gente está construindo o projeto, o currículo da escola, e a gente tem discutido, pergunta para as famílias o que elas acham sobre as crianças brincarem livremente o tempo todo. As famílias vão falar: não, mas elas já brincam livremente o tempo todo em casa. Eu quero que as crianças aprendam, né? E aí a gente tem que mostrar que a brincadeira é uma forma de aprendizagem também. Mas não é qualquer brincadeira, como eu disse anteriormente, não é pegar aquele baldão de brinquedo e jogar e deixarem as crianças brincando e a gente vai achar que as crianças aprendem dessa forma. Como que a gente vai sistematizar o conhecimento dessas crianças? Isso nos ajuda muito quando a gente faz esse diálogo com as famílias. A gente tem respaldo para isso. Não, as famílias, as crianças também acham importante que as crianças aprendam. Então, eu vou compartilhar, e não é família versus escola, é família e escola juntos. Então, eu vou realizar projetos que vai depender que vocês façam a leitura com as crianças em casa, que vocês incentivem as crianças. Então, a gente sempre precisa pensar nessa parceria entre família e escola. Como que tem que se dar as relações entre o corpo docente? Então, a gente fala assim da importância das crianças se relacionarem bem com outras crianças e das professoras e professores se relacionarem bem com as crianças. Mas qual ambiente? Como será que se dá as relações entre o corpo docente? Entre professoras e professoras, entre professoras e gestão, entre professoras e os outros funcionários e funcionárias da escola, porque todas essas relações e essas interações, elas contribuem para o que as pesquisas vão chamar de clima escolar. Qual é o clima escolar dessa escola? Qual que é o clima escolar dessa escola? E como que isso tem impacto direto no ensino e na aprendizagem das crianças? Então, por exemplo, eu estou na minha sala e trabalho com as crianças da importância da resolução de conflitos, do que é importante não gritar. Mas aí a criança, ela presencia as pessoas conversando aos gritos, ou muitas vezes, né, as pessoas acham que as crianças não percebem, elas percebem muito isso. É uma professora que entra na sala da outra professora para falar sobre algum assunto, envolvendo outras pessoas adultas, e fala da outra professora que está ali do outro lado. Qual que é o clima que se tem na escola? Qual é a relação entre o corpo docente? A relação entre o corpo docente da escola precisa ser baseada em um objetivo: aprendizagem de máxima qualidade para todas as crianças e o convívio respeitoso entre elas. Então, as pesquisas vão mostrar que esse diálogo e as interações em todo o contexto que permeia a educação infantil é o que vai trazer resultados, né? Resultados, diria, eu poderia dizer, resultados eficazes no sentido do ensino e da aprendizagem de todas as crianças, com equidade e com inclusão, né? Então, quais são os principais resultados, né? Aí eu vou trazer um pouquinho dos principais resultados. As pesquisas vão mostrar que a dimensão emocional no tom da fala com o envolvimento das crianças em tarefas instrutivas. O que é essa dimensão emocional? Então, por exemplo, posso dar vários exemplos. Tem crianças que fazem um desenho, a professora não fica contente, na educação infantil é isso. Aí a professora vai lá e começa a apagar esse desenho e gritar com a criança. Essa criança vai aprender. Essa criança pode até fazer atividade, porque ela está com muito medo daquela pessoa adulta gritando com ela. Então, ela vai superar aquele medo ou vai travar, mas ela vai aprender. Ela só vai reproduzir aquilo que a professora quer. Por que eu pergunto isso? Porque as pesquisas vão mostrar que as crianças que têm o melhor desempenho em relação ao ensino e aprendizagem são as crianças que
no ambiente, né, se trabalha toda a questão emocional. E aí vamos falar, né, porque ainda bem que a gente já superou, né, não 100%, mas a agressividade, violência dentro das escolas, como a gente tinha há séculos atrás, mas sobre o emocional no tom de fala, a gente não superou ainda. A gente pode entrar nas escolas, a gente escuta muitas vezes professores e professoras, outros funcionários que gritam aos berros com as crianças. Então, as crianças, elas vão se sair bem em relação às tarefas instrutivas quando cada profissional cuidar dessa dimensão emocional no tom da fala. Então, vários trabalhos a gente pode fazer a partir disso. Então, tem um livro, que ele está em espanhol, é o Clube de Valentes, mas que dá para a gente trabalhar com as crianças, porque a gente usa o livro e na curadoria eu vou deixar disponível, a gente usa o livro e vai fazendo a contação a partir da imagem. E nesse livro, né? Então, esse livro é o Clube de Valentes, vai trazer um menino que ele resolve as coisas por meio da violência. Não vou entrar em detalhes, que no módulo 4 eu vou falar um pouco mais sobre essa atividade. E, a partir disso, conversando com as crianças, a partir do lúdico e contando a história, a gente consegue fazer alguns combinados, que ninguém vai gritar com ninguém. Que nem a professora vai gritar com as crianças, nem as crianças vai gritar com as outras crianças, que a gente vai resolver tudo a partir da conversa e a partir do diálogo. E isso vai trazer qual resultado? Isso vai trazer um salto em relação à resolução dessas tarefas instrutivas, quando a gente tem um controle emocional no tom da nossa fala. E não achem que as crianças não percebem, porque elas percebem. Porque, por exemplo, quando eu pego uma determinada atividade e a criança não faz, não realiza da maneira que eu gostaria que ela tivesse realizado, e eu viro e falo assim, não acredito, nossa, e reviro o olho. A criança percebe. A criança, ela faz toda uma leitura do nosso corpo. Ela faz toda uma leitura da nossa expressão. Então, além da gente a gente trazer, né, várias questões no âmbito emocional da criança, ela vai ter menos sucesso em relação às tarefas instrutivas. Um outro resultado é o uso eficaz da linguagem e dos atos educativos, os atos comunicativos, por meio de padrões dialógicos, práticas de leitura dialógica. Então, quando a gente vai usar da linguagem, porque muitas vezes a gente vai fazer, vamos trabalhar, por exemplo, vou ler com as crianças um livro sobre um livro que eu gosto bastante, que chama O Kiko e a Mão. Esse livro, Kiko e a Mão, também vou deixar disponibilizado. Ele fala sobre lugares que é para combater a prevenção de abuso sexual na infância, e é uma mão que vai mostrar os lugares que pode tocar no corpo. Eu posso tocar aqui? Não. Posso tocar ali? Não. Então, a partir dessa historinha, né, e a gente vai conversar um pouquinho com as crianças. E ao abrir a roda de conversa, não é a professora dizer, ô fulaninho, onde pode tocar? Na cabeça pode? Pode. Ali pode? Não pode. Não é disso que eu falo quando eu falo de atos comunicativos e práticas de leitura dialógica. É fazer a leitura com as crianças, escutar as crianças e deixar as crianças falarem o que elas pensam sobre isso. Isso é um ato comunicativo, né? Por meio de padrões dialógicos. E aí é usado como base o Freire, né? Dialogicidade de Freire, que é nunca ter essa hierarquia entre professor e criança. Claro que precisa ter, né? Nós somos a professora, quem detém o conhecimento, e a gente precisa ajudar as crianças, no sentido de adquirir todo esse conhecimento, mas de escutar as crianças. E não é quando só fica inquieto quando a professora fala, é quando o amiguinho está falando, precisa prestar atenção também, precisa escutar. Quando a criança está falando, ela tem a certeza de que ela vai ser respeitada e que tanto a professora quanto os outros coleguinhas também vão escutar. Então, esse uso eficaz dessa linguagem, dos atos comunicativos, por meio de práticas de leitura dialógica e por meio dessas rodas de conversa, onde as crianças elas estão ouvidas, onde a fala é verdadeira, onde a escuta é respeitosa, isso faz toda uma diferença em relação aos principais resultados
relacionados à aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento integral, a gente sabe que a gente tem como elemento, né, as interações e a brincadeira, mas essas interações de qualidade, essas brincadeiras, elas precisam ser permeadas por atos comunicativos que se baseiam em práticas dialógicas. O que seriam essas práticas dialógicas? Em que todas as pessoas possam falar e possam ser ouvidas. Depois tem a questão do envolvimento das famílias, né, no contexto educativo. Esse envolvimento das famílias, o que a gente está muito acostumado com as famílias? Ah, fulaninho está batendo, vou chamar a família aqui. Ah, terminamos um bloco de atividades, vou chamar para entregar para as famílias. Ah, vai ter reunião de APM, é importante que a família participe. Então, na verdade, tem uma reunião de APM, aí a família é chamada. Na verdade, não é só para isso que a família precisa ser chamada. A gente precisa envolver as famílias no contexto educativo. Já mencionei anteriormente, mas já realizei atividades onde a gente traz as famílias para a escola como voluntários e voluntárias. E não é aqueles voluntários e voluntárias que são convidados para pintar as paredes da escola, para ajudar na reforma da escola, não. É trazer a família para dentro da sala de aula, traz a família para dentro da sala de aula para ela colaborar e participar das atividades que são realizadas. Que podem ser brincadeiras, podem ser atividades que sejam atividades na folhinha, textos coletivos, mas que a família possa estar dentro da sala de aula colaborando, né, sendo mais uma pessoa adulta que oportuniza a aprendizagem das crianças. E não posso deixar de falar da importância das práticas educativas serem baseadas em evidências científicas. Porque, assim, como já ressaltei anteriormente, a gente vai ter o que? Ah, a minha colega fez lá na outra escola e deu certo, eu vou fazer nessa. Ah, fulano de tal viu em tal Instagram essa atividade, eu vou realizar na minha turma. Ótimo, né? A gente pode até realizar essas atividades. Desde que, eu vi essa ideia, então eu tenho um objetivo para atingir. Por quais caminhos eu posso atingir esse objetivo? E, de repente, pode me ajudar aquela dica. Mas que é importante que eu saiba que eu tenho que saber exatamente qual que é o objetivo daquela atividade. O que eu quero atingir com aquilo. E não só para preencher tempo. As práticas educativas baseadas em evidências científicas são práticas que elas são realizadas em qualquer contexto, em diferentes contextos, em diferentes países e que produzam os mesmos resultados. Uma prática, para ser considerada baseada em evidência científica, ela tem que ter sido realizada, tem que ter sido pesquisada em vários contextos, em vários países. Quando eu falo contextos, pode ser numa escola central, numa escola de bairro, numa escola pequena, numa escola grande, no Brasil, na Espanha, em Portugal. E ao ser realizada, ela produz os mesmos resultados. Então, isso é uma prática educativa de sucesso, porque é baseado em evidências científicas. Então, nesse caso, é bem importante que as nossas buscas sejam em práticas baseadas em evidências. Qual de nós quer ir para a escola hoje, dentro da universidade? Vocês querem ir para as aulas, né? Vamos pensar no contexto da universidade. Eu vou para as aulas para escutar histórias de vida do professor ou estudar relatos de caso baseado em senso comum. Não. Né? Vocês estão fazendo as disciplinas porque vocês querem ter base, e essa base precisa ser em evidências científicas para vocês conseguirem ser bons professores e boas professoras quando estiverem na profissão, quando estiverem dentro da escola, quando estiverem lá dentro da escola, onde vão passar 25, 50 crianças por dia, e que vocês têm que realizar um trabalho de qualidade com aquelas crianças, porque aquelas crianças dependem não só de vocês, claro, mas depende de vocês para que elas possam ter sucesso acadêmico, para que elas possam ter uma aprendizagem de máxima qualidade, com convívio respeitoso e num ambiente seguro, né? Então, vou deixar para refletir, né? Que desde referências clássicas, como a Montessori, como o Vygotsky, até evidências mais atuais, vão demonstrar o quê? Que a maioria dos meninos e meninas, a maioria das crianças, elas são capazes de aprenderem muitas coisas, né? E até mesmo de ler e escrever desde a primeira infância.
né? Isso às vezes choca, né? Aprender a ler e escrever, sim. Não que a gente vai sentar as crianças e obrigar elas a aprenderem a ler e escrever, não é isso. Mas a partir do letramento, a partir de todas as atividades que eu realizo, sendo a atividade principal brincar, muitas vezes as crianças saem lendo e escrevendo e vivendo a infância de forma plena. Então, nunca se esqueçam disso, que as crianças, elas são capazes de aprender muitas coisas na primeira infância. Então, a brincadeira, as interações, elas permeiam a aprendizagem, né? E a cada criança, ela chega na instituição de educação infantil com um livro em branco. E somos nós, professores de educação infantil, que nós vamos mostrando todo esse alicerce, construindo essa base junto com as crianças. Deixo aqui as referências e até a nossa próxima aula.